tudo bem com vocês? Eu sou Alessandra Rios, da Leca Atelier. Hoje estamos aqui com um vídeo de dicas de calcadores. Eu trouxe alguns calcadores que podem ser utilizados para fazer pesponto. Quem não sabe, o pesponto é aquela costura de acabamento, quando a gente rebate a costura. Muita gente fala, rebate a costura. A gente usa ela em bolsos, a gente usa em bordas, a gente usa quando coloca um zíper para poder justamente fazer esse rebatimento. A gente faz isso com o pesponto. O pesponto é aquela costura que fica bonito quando é mais largo. E se você tiver a oportunidade de ter uma linha própria para pesponto, que é mais grossa, então dá um destaque bem bacana e um acabamento muito bonito na sua peça. E esse pesponto é interessante porque existem calcadores próprios para pesponto e existem calcadores que a gente pode improvisar para fazer esse pesponto, dependendo de onde a gente quer ele. Se a gente quer fazer uma costura mais na beiradinha, se a gente quer fazer um pesponto mais largo. Então, dependendo do que a gente quer, do nosso objetivo, a gente modifica aí o calcador. Eu vou começar com os calcadores normais, calcadores que a gente utiliza para costurar reto mesmo. Esses aqui são calcadores, o tradicional que vem na máquina, que é o de zigue-zague, que faz a costura reta, né? Que faz a costura reta e o zigue-zague. Ela tem essa abertura aqui, justamente para poder movimentar a agulha quando a sua máquina tem a opção de zigue-zague. Porque se a sua máquina for mais antiga, como a pretinha, que só costura reto, então você vai costurar só reto. Ela não tem a opção de zigue-zague, né? Então, essa abertura aqui, que é para esse zigue-zague, ela não tem função nenhuma. Esses aqui são calcadores, eu tenho um outro aqui, cadê ele? De 1/4. Todos eles servem para fazer pesponto. Esse zigue-zague, se a sua máquina tiver a opção de movimentar a agulha, o que você pode fazer? Você pode chegar a agulha mais para cá, se você quiser um pesponto mais largo, você pode chegar ela para a direita, se você quiser um pesponto mais estreito. E vai costurar pé de máquina, fazendo o seu pesponto. Nunca se esqueça só de aumentar a largura do ponto, porque o pesponto mais bonito é aquele mais larguinho, tá beleza? Tá bom? Então, esses aqui podem ser utilizados. O de 1/4 de polegada é interessante, porque ele é mais estreito um pouquinho do que esse aqui, muito pouquinho, mas serve também para fazer essa costura. Só que de pesponto, mais na beirada do que esse aqui. Só que um detalhe é que esses aqui só funciona costurando reto. Se você, por exemplo, está costurando na sua máquina eletrônica com esses calcadores e esquecer e for fazer um zigue-zague utilizando eles, você vai quebrar sua agulha porque ele não tem essa abertura que esse aqui tem, ok? Mas todos eles são bons para fazer o zigue-zague. O zigue-zague não, desculpa, o pesponto. Esse aqui, que é o de 1/4, ele é interessante porque ele tem essa guia, essa barreirinha aqui, que eu chamo de guia, que ele, quando você coloca na beirada do tecido, ele faz com que a sua costura fique mais retinha. Você não corre o risco de dançar e sair do alinhamento. Então, ele é bem bacana. Eu gosto muito de utilizar, tanto para fazer as costuras, os projetos que estão em polegada, quanto para fazer esse pesponto. Esses outros aqui tem a mesma largura. Esse aqui tinha guia, quebrou, mas eu ainda utilizo. Então, esses aqui são os tradicionais. Nós temos aqui esses calcadores aqui, esses dois. Esses que tem a letra, tá, gente, são originais da minha máquina. Então, eu procuro na minha eletrônica utilizar os calcadores originais. Eu tenho medo, às vezes, de colocar um calcador que é universal, entre aspas, porque às vezes, teoricamente, eles são feitos para usar em todas as marcas, em todas as máquinas, só que às vezes não dá certo. Dependendo do tipo de calcador que é, se a sua máquina, por exemplo, não movimenta a agulha, algo do tipo, você pode quebrar a agulha, porque às vezes ele não serve naquela máquina. Então, é bom você ter muito cuidado nessa utilização desses calcadores universais.
Esses aqui da minha máquina, que tem essas letras, eles são originais. Eu não sei se essas letras batem com a das outras marcas, mas eu procuro sempre utilizar, sempre que posso, os originais da minha máquina eletrônica. Na mecânica eu já uso bem os universais, eu gosto de testar. Esse M aqui e esse G, ele é para bainha. Bainha a gente usa muito em costura de roupa, né? Na costura criativa e no patchwork a gente não usa aquelas bainhas invisíveis, aquelas coisas todas. Mas eles são interessantes para poder fazer outros tipos de acabamento e um deles é o pesponto. Esse M aqui é de bainha estreita e esse G é de bainha invisível. Ambos têm essa guia. E essa guia aqui é super bacana, que é o que vai me proporcionar um pesponto bem na beiradinha. Porque olha aqui, na borda do tecido, a agulha vai bater aqui. Então, ele vai fazer com que o meu pesponto fique bem estreitinho, bem aqui na borda. Tanto esse quanto esse. Esse M, até ele vai dar um espacinho um pouco maior. Se eu quero um pesponto na borda, mas não tão na borda, eu posso usar o M. E se eu quero bem na bordinha, eu uso esse G. Você vê, calcador de bainha, eu tô usando para fazer pesponto. Esse aqui, eu coloquei até no feed um post sobre os calcadores de zíper. Esse é um calcador de zíper de um lado só, mas ele pode ser usado para fazer um pesponto bem na beiradinha também. Por quê? Quando a gente coloca no zíper, ele tem essa parte mais alta, acho que tá dando para vocês verem aqui, ó, que é onde fica em cima dos dentinhos do zíper, né? Então ele faz quando você coloca o zíper com ele costura bem rente ali ao zíper. Mas se eu utilizar essa parte desse pezinho aqui, desse ladinho dele, como se ele fosse o meu pé de máquina, na borda do tecido, a agulha vai bater aqui, ó. Então, ele faz um pesponto também bem na bordinha, bem na beirada. É super interessante para fazer pesponto. Um calcador que a gente usa para colocar zíper. Então, eu uso muito esse calcador para também fazer o pesponto e colocar o zíper. Agora, eu tenho dois calcadores aqui que são bem interessantes. Eles não são originais. Esse aqui é um calcador de bainha também, bainha invisível. E esse aqui é um calcador já próprio para pesponto. Esse aqui é o meu preferido. Eu chamo ele de... eu conheci ele como calcador pé manco, porque ele tem um pezinho, um lado que é mais alto e o outro mais baixo. Ele faz com que você faça uma costura bem na beiradinha. Esse lado que é mais baixo, ele encaixa, ele serve justamente como barreira na borda do tecido. Então, a costura, o pesponto vai ficar assim, mas bem rente à borda. Ele é perfeito para fazer aqueles fechamentos de forro, quando a gente precisa desvirar a peça e deixar uma abertura. Ele faz aqueles fechamentos fazendo uma costura bem na bordinha, assim, fica perfeito. Eu adoro esse calcador. Só que ele não serve na minha máquina eletrônica. Eu já testei. Quando a gente abaixa a haste ali, ele fica com uma altura assim, ó. Ele não chega no tecido. Ele só funciona nas mecânicas e na pretinha. Então, quando eu quero usá-lo, eu tenho que usar ou na minha mecânica ou na pretinha, mesmo que as minhas mecânicas são da mesma marca da minha eletrônica. Ele não funciona na eletrônica. Mas eu adoro esse calcador, eu uso bastante. Então, é o pé manco. E esse aqui, de fazer de bainha invisível, ele é interessante para usar justamente nas máquinas onde a agulha não movimenta. Porque você consegue colocar a largura do pesponto regulando nesse parafusinho aqui. Quando você fecha ele movimenta, ele tem essa guia que é uma paredinha. Então, você coloca ele bem na beiradinha lá, a agulha bateria aqui, ó. Então, ele fica na beirada, olha, bem na beiradinha. Quanto mais você fechar, se você fechar totalmente e empurrar essa haste, ele vai ficar mais na beirada, mais na borda. O meu pesponto, se você soltar esse parafuso, ele vai ficar mais largo o pesponto. Então, eu faço essa regulagem por aqui. Então, ele é ótimo para as máquinas que não movimentam a agulha.
Esses são então das domésticas, são os que eu uso para fazer esse tipo de acabamento. Bom, agora nós iremos falar sobre os da industrial. Na industrial, é a mesma coisa. Eu tenho o calcador normal da máquina industrial, que eu posso utilizar para fazer o pesponto. Ele tem meio centímetro de largura, diferente da doméstica. A doméstica tem 0,75, então aqui fica mais estreitinho. Então eu posso usar o pé de máquina com o calcador normal para fazer o meu pesponto. Eu uso também os próprios para pesponto, que tem essa guia aqui embaixo. Então ele serve como essa, ele faz essa barreirinha aqui na borda do tecido para eu costurar bem retinho. E dependendo dele, eu tenho vários que mudam a distância. Então eu tenho esse aqui que é mais estreitinho, fica mais na borda. Eu tenho esse intermediário aqui que faz um pé de máquina mais ou menos normal. E tenho esse aqui que é mais largo, então faz um pesponto mais largão, tá vendo? Mas o meu preferido, que eu mais uso para fazer pesponto, é o de zíper. E esse aqui, ó, esse estreitinho aqui, gente, o pesponto fica uma gracinha, porque ele não fica nem muito na borda e também não fica largo. Ele fica assim no ponto ideal. Então é o que eu mais utilizo para fazer o pesponto, é esse calcador de zíper. E posso utilizar esse de zíper aqui também, que é de um lado só. Eu posso utilizar ele como o pé de máquina aqui, então fica um pesponto aí mais estreitinho, mas não tanto na borda. Quanto eu posso virar o tecido e utilizar o lado da abertura do zíper, então aí ele vai ficar bem na beiradinha. Então, mas o que eu mais utilizo é esse aqui. Agora, a dica mais bacana de todas que eu acho é que todos esses calcadores aqui da doméstica, que eu falei para vocês, esse e os outros que a gente tem, podem também ser utilizados na industrial. Mas como assim? Simples. Existe essa haste que a gente chama de haste de engate rápido, que nas domésticas já vem na máquina. Você pode comprar essa haste e colocar na sua industrial. Aí você vai poder encaixar todos esses calcadores aqui. Como a gente encaixa, vamos ver se eu consigo fazer aqui. Eu não tô achando, pera lá. Você vai conseguir fazer esse engate. É isso aqui, ó. Então, você vai usar esses calcadores da sua máquina doméstica na industrial utilizando essa haste. Não é caro, eu acho que é um investimento bacana para ter, porque você pode, além de aproveitar os calcadores que você já vem na industrial, você vai utilizar as suas da doméstica na industrial também, né? Se você tiver a doméstica, você pode aproveitar. E existe essa mesma haste de engate própria para colocar naquelas antigas, como a pretinha, que aí você também pode aproveitar esses calcadores aqui da doméstica normal lá naquela máquina antigona. Pessoal, espero ter ajudado, espero que essa dica de hoje tenha sido interessante para você. Se você gostou, não se esqueça. Um beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.